Olá, turma! Espero que todos estejam bem, na segurança dos seus lares. Aqui é a professora Camila, de Artes. A gente vai retomar as nossas aulas, conforme a orientação da diretoria, da coordenação, por meio dos nossos vídeos, por meio de videoconferências e por meio dos materiais impressos que a gente disponibiliza no site, via site Plural e Maestro. Bom, no nosso 8º ano, na nossa última aula, a gente ficou de receber os trabalhos relacionados à análise de pinturas. Não sei se vocês lembram, era um trabalho em grupo em que a gente iria apresentar na aula seguinte. Só que essa aula seguinte não aconteceu ainda. Então eu gostaria de combinar com vocês que aqueles que já tiverem o trabalho pronto, já estiverem com ele concluído, os grupos podem enviar para o e-mail prof.artes.camilachacon@gmail.com, que é o e-mail que a gente abriu especialmente para receber os trabalhos. E aí, conforme forem acontecendo as orientações de conceituação, nota, pontuação, a gente vai ter condição de avaliar esses trabalhos e assim começar a compor as nossas notas. Lembrando que ainda precisamos de muitas orientações com relação a isso, mas que não custa nada entregarmos um trabalho que já foi executado. Bom, dando prosseguimento à questão do surgimento do modernismo, que é o nosso tema, nós estudamos ao longo do primeiro bimestre, nos dias que a gente pôde se encontrar, a história da Anita Malfatti, precursora do modernismo no Brasil. Bom, me desculpem aqui que eu já acabei de observar que eu escrevi o nome dela com um T só. E Malfatti tem 2 T's. Mas, de qualquer maneira, imagino que vocês lembrem que era uma jovem com dificuldades motoras e que seus familiares fizeram todo o esforço necessário para que ela pudesse ter um ofício. E dentro desses esforços ela acabou tendo a oportunidade de ir para a Itália fazer um tratamento e estudou lá artes. Estudou lá, teve acesso às novas linhas de pensamento e, contudo, trouxe no seu retorno, na ocasião do seu retorno ao Brasil, uma exposição, montou, com o financiamento do seu tio, uma exposição que trazia conceitos novos, linhas novas, cores diferentes, formatos diferentes de expressar-se. Ela não foi bem aceita, mas com a necessidade de sustento, com a necessidade de aceitação pela sociedade brasileira, ainda bastante ruralista, ainda bastante conservadora, ela então se rendeu a novos temas na sua arte, temas rurais, temas em que se afinizavam um pouco mais com os interesses da sociedade dominante, classe dominante brasileira na época. A história da Anita nos deu a oportunidade de entender e estudar que durante toda a história da arte existe um embate entre o vanguardismo e o academicismo, entre as ideias novas à frente do seu tempo e aquelas que já estão estabelecidas pelos centros de estudo, pelos centros de ciência da sua época. E vocês podem estar pensando, tudo bem, mas da onde vem o modernismo aí então?
Acontece que Anitta, quando foi à Itália, ela trouxe os pensamentos modernistas vigentes naquela época, naquele local. Na folha número 3, que foi disposta no site para vocês na última sexta-feira, ela começa falando assim: o modernismo foi, sem dúvida, um dos movimentos que mais impactaram as formas como pensamos e criamos. Podemos definir modernismo como um conjunto de correntes culturais e escolas artísticas que surgiram na primeira metade do século XX, no contexto do entre-guerras. Dentro desse rótulo cabiam várias formas de pensamento, e nem todas concordavam entre si. Fortemente marcada por valores de experimentalismo e transgressão, essas correntes de pensamento procuravam a ruptura dos padrões, as normas, não só nos modos de criar, mas também de viver e agir em sociedade. Então, imaginem uma sociedade, uma cidade devastada pela guerra, desejando reconstruir-se. Uma Europa desejando reconstruir-se. Então, a iniciativa individual, nesse momento, era muito estimulada. O novo também, visto que percebiam que os hábitos anteriores, as formas de organização anteriores, resultaram em destruição. Com elas, grande parte das organizações sociais também anteriores foram destruídas, foram dizimadas, desmanchadas. Esse ambiente estimulou a coexistência de várias correntes de pensamento, correntes afins, e que, por sua vez, geraram várias vertentes estéticas do modernismo. Então, cada vertente de pensamento gerava uma forma de se expressar graficamente, de se expressar artisticamente. As primeiras formas de expressão artística do pós-guerra, dentro das linhas modernistas, surgiram em função, largamente influenciado pelo processo de industrialização em curso e os vários avanços tecnológicos que estavam surgindo. É o que diz aqui o nosso terceiro parágrafo. Essas primeiras formas se tratam do Art Nouveau e Art Déco. O marco inicial de dessas correntes de pensamento está na próxima linha. Um dos marcos fundadores foi a abertura da loja Art Nouveau de Siegfried Bing, em Paris. A partir do nome local, foram aparecendo algumas traduções e o modernismo se estabeleceu como um rótulo mais usado. Então, nomes foram aparecendo para significar essa nova tendência, essas novas estéticas. Para a gente exemplificar um pouquinho mais, o Art Nouveau ele tem características muito delicadas. Ele se utiliza, assim como o Art Déco, de muitos avanços industriais, abusando do vidro, abusando do perfil metálico, do colorido, do brilho, trazendo uma alegria, uma delicadeza. O que, se a gente pensar numa situação de pós-guerra, é muito natural que as pessoas busquem a cor, o brilho, a alegria, visto que nos anos anteriores a tristeza, a escassez era o que acontecia, né? Já o Art Déco
ele também trazia o brilho, a riqueza, a exuberância, a alegria, mas inspirada nas formas geométricas, inspirada um pouco mais na solidez e na robustez, talvez na esperança de uma segurança nos métodos industriais que estavam sendo fortalecidos naquele momento. Bom, turma, sugiro vocês que leiam o restante da folha 3, releiam, entendam e aguardo até o dia 10 o envio do trabalho da folha de exercício que também foi disponibilizada no site na última sexta-feira. Envio esse que reforço que deve ser feito através do e-mail prof.artes.camilachacon@gmail.com, e-mail esse que foi descrito lá na sexta-feira, quando essas folhinhas, tanto de texto quanto de exercício, foram disponibilizadas. Até a próxima!